Bom dia, meus irmãos, caríssimos irmãos, amigos do Facebook, do Telegram, do Instagram, do WhatsApp, do Hangout. E a nossa Igreja Batista Rio de Vida, no qual eu sou um dos líderes, né? E pertenço a essa igreja já há quase 20 anos. É o tempo que eu conheci minha esposa, Ana Cláudia, casei, né, nessa igreja. Celebrado o casamento pelo saudoso, que nós amamos e amávamos, né? Eu e ela também. O saudoso pastor Salvador Mendes de Oliveira. Um abraço aí a toda a família do pastor Salvador Mendes, que foi o nosso pastor jubilado, emérito, e Deus o levou, né? Recolheu. Então, parte da família ainda está lá como membro da igreja, assim como eu estou também. Nós estamos estudando, é uma proposta do atual pastor, nosso pastor querido Charles Anthony Carvalho, pastor presidente da Igreja Batista Rio de Vida, na qual eu faço parte. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, a personalidade e pessoalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo como dom, Espírito Santo como dom por excelência, o Espírito Santo como uma terceira pessoa da triunidade ou trindade divina, embora a palavra trindade, como alguns argumentam, né, erradamente, é um argumento até pueril, eu diria, que a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Realmente não se encontra. Trinitatem, né? Ou trinitar. Tomando meu café com adoçante. A palavra trinitar, trinitatem, trinitas, foi desenvolvida nos seus conceitos, por ter tanto no Novo como no Antigo Testamento e no Novo, falam dessa triunidade, personalidade, pessoalidade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que são atributos que nós chamamos concomitantes e intercambiáveis. Mas eu queria falar sobre o tema viver no Espírito, vida no Espírito. Mas eu queria falar sobre avivamento bíblico. Qual é o avivamento que a Bíblia ensina? As distorções teológicas da atualidade, né, do século 21, no qual nós estamos inseridos, meu querido irmão, minha querida irmã, causam dificuldades da atualidade porque a geração atual compreende o verdadeiro significado da palavra avivamento. O termo tem sido usado de forma imprecisa e leva muitas pessoas a acreditarem que um grande movimento religioso, um forte impulso no crescimento da igreja, campanhas, curas divinas, milagres, exorcismos, línguas, dom de línguas, curas, libertações, são partes integrantes de um poderoso ministério de avivamento. A questão é que o próprio termo evangélico, lamentavelmente, se perdeu ao longo do tempo, porque nós
no século XV, século XVI, éramos chamados de cristãos protestantes, porque se protestava, como Lutero e Calvino e outros, Zwingli, Menno Simons, Rafael Rubemaia, Pedro Valdez, Francisco de Enzinas, que são os reformadores espanhóis quase, quase desconhecidos. E quando se fala de reforma protestante, quando a gente aprende no colégio, no ensino médio, ensino fundamental, antigo primeiro grau, antigo segundo grau, na escola, no colégio, história, E eu tenho aqui uma historiadora, uma professora de história em casa, a Ana Cláudia, minha esposa, é professora de história. E eu me especializei também em uma das especializações minha área de atuação é teologia sistemática e história da igreja, história da teologia, da filosofia, história eclesiástica. Se fala muito em Martim Lutero, Calvino, Armínio, mas pouco se fala em Pedro Valdez, Francisco de Enzinas, Pierre ou Pietro Viret, que foi aluno de Calvino. Então, falando sobre os reformadores, se falava muito em avivamento. Mas o que significa realmente avivamento? Em Atos 2, Atos dos Apóstolos, para não citar outros textos, senão o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso e cansativo. Em Atos capítulo 2 se fala da descida, efusão, o batismo do Espírito Santo. E fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedi que falasse. Espírito com a letra E maiúsculo. Quando se fala E minúsculo, o E minúsculo está falando do Espírito humano, o nosso Espírito, o meu e o seu Espírito. Amém? Quando a letra E maiúscula, está falando do Espírito de Deus, Espírito Santo. Mas o dom de línguas, ou as manifestações de cura, libertação, exorcismo, não se resume só a essa manifestação. Quando se fala em avivamento, o que mais a gente espera biblicamente? O significado e avivamento emocional. Há de se notar que no Antigo ou Velho Testamento, a palavra avivamento possui outros significados não ligados à esfera espiritual, tal como o restabelecimento emocional. Por exemplo, em Gênesis 45, 27, José manda trazer o seu pai. O texto de Gênesis 45, 27. Reanimou-se-lhe o espírito. A palavra hebraica usada significa fazer o espírito, com E minúsculo, o espírito humano, vivo novamente, ou vivificado. Ou bem-estar físico. Alguém poderia falar, avivamento seria avivamento emocional ou bem-estar físico. Em Juízes 15, 19, Sansão, o juiz de Israel, estava muito faminto e sedento. Mas quando ele bebeu água, seu espírito humano, de Sansão enquanto juiz, recobrou o alento e reviveu. Mas existe também o significado espiritual da palavra avivamento no dicionário teológico Divine, Buckland, o dicionário bíblico Strong, dicionário bíblico Buchanan, James Buchanan. No Antigo Testamento, a palavra avivamento vem da palavra shahriar. Shahriar é avivar, preservar ou manter algo ou alguém vivo, fazer reviver
ou retornar, purificar, livrar do mal, corrigir, são sinônimos, antônimos, parônimos e significado etimológico da palavra avivamento. Avivamento seria, segundo o dicionário James Buchanan, é a comunicação da vida, estou olhando aqui na íntegra, né, ipsis literis, textualmente, que estão mortos, e a comunicação da saúde àqueles que estão moribundos. Eu vou repetir. Avivamento, segundo James Buchanan, no seu dicionário teológico e bíblico, é a comunicação da vida àqueles que estão mortos e a comunicação da saúde àqueles que estão moribundos ou quase morrendo, ou sem vida e sem forças. Apesar de ser um conceito correto, avivamento vai muito além desta definição. No Salmo 80, a palavra avivamento também aplica a um avivamento, uma revitalização da alma. Salmo 80, verso 3 diz assim: reabilita-nos, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, para que sejam salvos. No verso 7 do capítulo 80 de Salmos, diz assim: reabilita-nos, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, né? Jeová Sebaô, né? Jeová dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. O verbo aqui, ele é usado com sentido de voltar e restaurar. No Novo Testamento, a palavra avivamento, termo grego, vocês sabem que o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego koiné, grego popular ou comum. Seria, mal comparando rudimentarmente, de modo rudimentar, o nosso inglês. Uma língua comercial. No primeiro século seria o aramaico e o grego. O termo avivamento em grego, no Novo Testamento, é anazao, anastaso, ou anazoe, ou anazopireo. Significa um conceito espiritual concomitante ou próximo do Antigo Testamento, shahriar, que significa florescer ou tornar a florescer. É a ideia de uma planta que está quase secando, você muda ela de vaso de terra, você vai regando, podando, e aquela planta que estava quase seca, quase morta, ela começa a dar brotos, folhas, folhagens, ela cresce, ela fica viva, verde e começa a produzir frutos daquela árvore, daquela planta. Isso é avivamento. O avivamento é no sentido estrito. E o que acontece no meio da igreja? Pois a própria palavra trata de tornar aquilo alguém que já vivera antes, tornar a viver ou reviver. Daí a palavra avivamento, quer dizer viver de novo. Para o salvo, para nós salvos e crentes no Senhor Jesus, seria o tal revestimento de poder. Seria o tal revestimento de poder. Mas poder para quê? Em Atos 1:8, eu queria ler com você Atos 1:8, que diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria ou Samária, até aos confins da terra. Atos 1:8. Vou repetir. Mas recebereis poder, virtude, né? Dunamis. Tanto é que um dos nomes no Velho Testamento e no Novo do Espírito Santo é pneuma tu dunameion. Pneuma ou pneumatos, né? Vento, sopro, espírito. Pneuma ou pneumata tum dunameion ou dinameion. Tá bom de grego aí? Professor Henrique Alves, um abraço e um beijo para o senhor, meu professor de grego, exegese hermenêutica do Novo Testamento e teologia do Novo Testamento. Teologia bíblica, uma sumidade em grego, latim e hebraico. Quem vocês acham que eu aprendi? Primeiro de Deus, dos livros, e depois um desses professores. Eu queria citar aqui, professor, doutor em teologia e filosofia, Henrique Alves, especializado em línguas bíblicas, né? Pneuma, ou pneumata, tom dunameion, Senhor dos poderes. Então, recebereis poder sobre vós, dunamis, poder, que vem da palavra dinamite, que quer dizer, entre outras palavras, explosivo, dinamite, dínamo, poder, energia, e semeis testemunhas, martirion, ou martureon. Epa, tá bom de grego aí. Quanto que é 1 quilo disso? Tanto em Jerusalém, Jerusalém, Judéia, Iudeia, Samária, ou Samaria, até os confins da terra, né? Tapanta, ou seja, todo mundo, todas as nações. Então, o povo salvo, crente, seria um revestimento de poder. O avivamento é uma revitalização que produz uma consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, e tem toda a autoridade. Amém? Portanto, nossas vidas, meu caro leitor, passam a ser guiadas pelas Santas Escrituras. Faz com que a comunhão entre os irmãos seja mais fraterna e espontânea. Não existe, irmãos, não existe avivamento na igreja, não existe avivamento. Ah, fulano está cheio do Espírito Santo, que não dá um bom dia, não é alegre, não gosta de participar dos cultos de oração. Você quer ter avivamento, você quer experimentar avivamento? Muitas das vezes nós achamos que Deus está no meio dos grandes movimentos. Poder, falar em línguas. Por que as pessoas, com todo respeito, geralmente são meus irmãos, que eu amo muito, já preguei em várias igrejas, né? Aqui em Campos até nem tanto. Quando eu vim para Campos, né? Muita gente não sabe que eu não sou campista. Eu sou niteroense, gonçalense, morei em São Gonçalo, sou de Niterói. Então, eu moro aqui em Campos há 20 e pouco, mas toda a minha família é campista. Pai, mãe, minha esposa, irmão, sobrinhos, irmãos, tios. Boa parte da minha família é campista. A origem da minha família se chama um bairro, distrito de Campos, chamado Santa Cruz. Usina Santa Cruz. Então, ele sabe que a grande economia, agora nem tanto, antigamente, até eu já trabalhei na usina Santa Cruz, era de usinas. Hoje já não está tanto, muitas faliram. Ainda tem algumas ou alguma, né? Usina aí de açúcar e de álcool, etanol em atividade e açúcar. Mas enfim,
Então, os termos avivamento, reavivamento, despertamento, revitalização, reviver, tornar a viver, vivificação, vem da palavra shahriar, que é tornar algo morto a reviver ou ressuscitar. Poderíamos falar que o Espírito Santo ele ressuscita, como lá em Ezequiel capítulo 37, que fala a visão do vale de ossos secos, simbolizando a real situação do povo de Israel que estava morto espiritualmente na apostasia, no abandono de Deus, na apostasia. O povo de Israel tinha feito isso, virado as costas para Deus. Isso se chama apostasia, do grego apostasion. Apostasion, que é abandonar a fé, uma doutrina política, filosófica, religiosa, no caso a fé em Deus. E essa palavra avivar ou reavivar, né? Vários livros eu queria citar aqui, né? Brian Edwards, Reavivamento no Espírito, EBC Campus, Crescimento da Igreja com Reforma ou Reavivamento. Por que tarda o avivamento? De Leonard Ravenhill. Do temor à fé, Dr. Martin Lloyd Jones, um grande erudito médico, teólogo, leigo, né? Autodidata, né? Dr. Martin Lloyd Jones, que foi médico da rainha, da editora Vida, do temor à fé. Avivamento John Armstrong, da editora Fiel. Qual o padrão bíblico do avivamento? Josivaldo F. Pereira. Site www.estudosbiblicos.com. Então, são vários, né? Batismo e plenitude do Espírito Santo, né? De John Stott, um grande outro teólogo, também aqui, N.T. Wright. N.T. Wright fala sobre avivamento. Norman Geisler, Teologia Sistemática. Comentário bíblico Vida Nova, David A. Carson, o novo comentário bíblico do Antigo e do Novo Testamento, vários autores, H. Wayne House, da Central Gospel, e muitos outros, Teologia Sistemática, Bíblia de Estudo, Teologia Sistemática, de Herman Bavinck. Ou seja, o avivamento nada mais não é showcase. O avivamento não é show pirotécnico. Não se resume só em falar em línguas. Se bem que em Atos 2, que nós lemos, diz que havia aqui pelo menos 15 a 16 nações. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, né? E cada um ouvia falar, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão sonhos, e os vossos velhos sonharão sonhos, e até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que se cumpre em Atos, capítulo 2, na efusão, batismo do Espírito Santo. Mas quando ele fala línguas, que vem da palavra glossa, dialecton,
dialectos ou dialeto, idioma. São línguas e idiomas que eles eram nativos ali, todos eles. A Bíblia fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Estavam ali, não é? Partos, medos, prosélitos de Antioquia, da Pisídia, todos eles ouviram falar as maravilhas de Deus enquanto eram nascidos. Como ouvimos falar, verso 8, Atos 2:8, eu vou ler com vocês, já concluindo. E como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. É uma pergunta. Tem um ponto de interrogação no final. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Verso 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Outros, porém, zombando diziam, eles estão embriagados, estão cheios de mosto. É o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. A descida do Espírito Santo, né? Ruach HaKadosh, o Espírito Santo de Deus. O avivamento tem trabalhado de forma soberana sobre o ser humano. O avivamento é uma obra de Deus dada soberanamente e de modo sobrenatural. Os resultados dessa poderosa atuação do Espírito Santo podem ser vistos através de muitas vidas regeneradas, alcançadas pela graça salvífica ou graça salvadora em Cristo Jesus. Então, se você está morto, meu irmão, é uma reflexão, né? Falando sobre avivamento bíblico. Avivamento bíblico não é oba-oba, não é showcase, não é show pirotécnico. É manifestar a pessoa de Deus. Há uma necessidade. Por exemplo, eu fui membro da primeira igreja batista em São Gonçalo, PIB de São Gonçalo, primeira igreja batista em São Gonçalo, do saudoso pastor Mauro Israel Moreira. Nós cantávamos essa música direto. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes e o fruto do avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende seu povo que clama e faça mover em seus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra. Realmente, quando o Espírito Santo, e a gente usa, é um contato que a gente tem com Deus, é um mover. A pessoa não tem outra alternativa. Você e eu não temos outra alternativa senão mudar e nos prostrar diante de Deus, daquele que é todo poderoso. Glória a Deus. Amém. Mas eu não estou falando só em línguas. Não estou falando só em cura. Avivamento é você confessar o seu pecado.
Falar que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, que é batizada pelo Espírito Santo, que é uma pessoa avivada, cheia, plena, impregnada da presença do Espírito Santo ou de Deus, é uma pessoa que mudou. É um resultado de um grande despertamento. Os avivamentos, a história, por isso que eu gosto de história da igreja, né? História eclesiástica, história do povo de Deus, da Bíblia, porque a gente começa a estudar o fio da meada e entender o que é hoje, o que foi a igreja do passado. O resultado de um grande despertamento e avivamento. Jonathan Edwards, né? Um grande teólogo e filósofo. John Owen, Jonathan Edwards, né? Terence Davenport, George Whitefield, William Conran e muitos outros, né? O próprio John Wesley e Charles Wesley, os dois irmãos, que depois resultaram na criação da igreja metodista wesleyana, não é? É um mover. É um mover. Charles Finney. Amém? E Samuel, né? William Seymour, do avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos. E os grandes avivalistas, movimento de primeira onda, segunda onda, terceira onda, enfim, é preciso limpar o recipiente, de entregar a vida por inteiro e ser transformado por Deus e confessar que nós precisamos e carecemos da graça de Deus. Confessar que eu, Fabrício, sou pobre mortal e sou pecador e careço da graça, do dom inefável. Graça significa, teológica e biblicamente, favor imerecido. Sem eu merecer, Deus, apesar de mim, eu prego. Apesar de mim, eu leciono, eu ensino, eu vivo, eu leio a Bíblia. Eu não estou aqui pregando para você há 32 minutos falando sobre é possível experimentar o avivamento dos nossos dias. E eu não estou falando só em falar em línguas. O avivamento, ser cheio do Espírito Santo, não é só falar línguas. É muito mais do que isso. É ser transformado de dentro para fora. É ter a mente de Cristo. É amar como Jesus amou. É abraçar como Jesus abraçou. É acolher como Jesus acolheu. É olhar as pessoas com o olho de Jesus, de amor, de misericórdia, de graça, de acolhimento. Isso é avivamento. Isso é dizer que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. É uma pessoa alegre. A pessoa avivada é uma pessoa alegre. Passa momentos tristes, sim. Estou aqui com meu pé operado. Amputei um dedo. Estou de licença no INSS. Afastado do trabalho por conta dessa cirurgia. Quase que eu morri e perdi a perna. Mas eu dou graças a Deus porque Ele nos restaura. Ele nos dá o consolo. Como não nos alegrar, nos prostrar, render e dizer que Deus é suficiente, que Jesus pagou o preço para me salvar, para nos salvar. Isso é avivamento, é dizer que está cheio do Espírito Santo. Amém? Curta o nosso canal, dê o seu like, se inscreva no canal no YouTube, né, no Instagram, no Telegram. Tem muitos PDFs no Telegram, mais de 5.000 PDF de estudos, não só na área de teologia, filosofia, religião, ciência da religião, mas que Deus nos abençoe. Fabrício Barreto Gonçalves.
A paz do Senhor.